maioria dos cearenses defende proibição das bets. Em pesquisa do Instituto Opnos para o Jornal Diário do Nordeste, 88% dos cearenses avaliam bets e os cassinos virtuais perigosos. Somente 9% acreditam que esses jogos são inofensivos. Outros 3% não souberam ou não responderam. O levantamento aponta que 75% dos cearenses acreditam que bets deveriam ser proibidas no Brasil. Nos cassinos virtuais, a porcentagem é de 84% da proibição. A maior parte dos cearenses que faz apostas no meio digital, seja nas bets ou nos cassinos virtuais, está inserida na faixa etária entre 16 e 34 anos. O levantamento considerou 5 faixas etárias distintas, dentre outros critérios de análise. No público, entre 16 e 24 anos, o percentual de pessoas que realizam apostas virtuais é de 27%. Já entre os 25 e 34 anos, 26% dos cearenses indicaram já terem jogado ou em uma bet ou em um cassino virtual. Nas faixas etárias seguintes, cai gradativamente a porcentagem de pessoas que já apostaram. Entre 35 e 44 anos, 17% já fizeram algum jogo. Entre 45 a 59 anos, o percentual cai para 8%. Já entre os cearenses com 60 anos ou mais, a fatia que já jogou no meio digital fica em somente 3%. 84% dos cearenses afirmaram nunca ter apostado no meio digital, enquanto apenas 16% já declararam ter feito algum jogo. A pesquisa foi realizada presencialmente com 4.000 pessoas com 16 anos ou mais em todo o estado do Ceará, entre os dias 12 e 20 de janeiro de 2025. A margem de erro sobre os resultados totais da amostra é de 1,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Para a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, independente do extrato socioeconômico, as apostas sempre fizeram parte da cultura brasileira. Abre aspas. A aposta em cavalos no jockey era algo que há décadas fazia parte de uma certa elite, enquanto o jogo do bicho alcançava outros públicos. Esses desejos de fazer uma fezinha e de ficar rico rápido sempre estiveram no imaginário do brasileiro. Uma coisa importante são as loterias, só que elas têm o monopólio do Estado. Fecha aspas. Resgata a especialista. As publicidades das bets e dos cassinos virtuais em tempo de influenciadores e de ícones de modalidades esportivas e até mesmo da mídia são um ponto crucial de atenção ressaltado pela economista. Além de se ter a aposta nas mãos, tem grandes ídolos vendendo as bets com a falsa promessa de uma vida de luxo. Essas duas grandes mudanças, o jogo no celular e o estímulo midiático com os influenciadores, fizeram a grande diferença em que o jovem pense que, em vez de estudar e trabalhar, ele pode jogar e ficar rico. Desde 2008, a Megaflex se dedica a aperfeiçoar a gestão de lotéricas em todo o Brasil. Não somente como um sistema de fechamento de caixa, mas como uma ferramenta completa de administração e controle financeiro. Nossa plataforma oferece uma gama completa de serviços, desde o controle de caixas até auditoria, ponto de equilíbrio a relatórios detalhados e conta 043. Assim, você terá o controle total da sua lotérica, do caixa às vendas de jogos, bolões e outros. Tudo na palma da sua mão. Com a Megaflex,
você se beneficia de um sistema com excelente custo-benefício, acompanhado de um suporte técnico ilimitado e atencioso, sem a necessidade de contratos de fidelização. Alertas instantâneos por e-mail e aplicativo mantêm os gestores informados e prevenidos, assegurando uma administração eficaz e proativa. Segurança, eficiência, confiança e total discrição são os pilares do nosso serviço. Megaflex, a solução definitiva para a gestão inteligente da sua lotérica. Saiba mais em www.megaflex.com.br. Megaflex, a aposta certa para a sua lotérica. Essa e muitas outras atualizações você encontra aqui na Lote Web TV. Então se inscreva, deixe aquele like e compartilhe com seus amigos.